Boa noite. Vamos iniciar a nossa programação da Semana do Sono de 2025 com a gravação do podcast, onde nós vamos falar sobre a importância da odontologia do sono na medicina do sono. E aqui, como convidados, nós temos dois amigos, que o sono me trouxe, né? A Lívia Versiani e o Rodrigo Wendel. E hoje vamos falar um pouco justamente do papel do dentista na odontologia do sono. Qual é esse papel? O que a gente tem de importante para ajudar a tratar e melhorar a qualidade de vida desses nossos pacientes? Queria, Lívia, que você falasse um pouco, se apresentasse, falasse sua área de atuação, quanto tempo que você está aqui no sono. Boa noite, meu nome é Lívia Versiani, eu sou dentista, sou especialista em ortodontia, faço também a parte de ortopedia funcional dos maxilares, atuo também nessa área. E o sono, essa área do sono, eu comecei em 2006, quando eu iniciei os meus estudos e me apaixonei pela área do sono. Sempre falo a mesma frase, né? Porque essa área do sono é muito apaixonante dentro da área da saúde. Para a parte médica, a parte odontológica, o dentista, quando ele começa a estudar o sono, ele não sai mais, né? Ele se apaixona. Então, em 2006, eu comecei os meus estudos nessa área e depois fui fazer mestrado e doutorado na UNB e eu escolhi também a área do sono e a relação que ela tem com a ortodontia, que é a minha área de atuação. Você, Rodrigo. Então, meu nome é Rodrigo Wendel, eu sou mestre e especialista em disfunção do temporo mandibular e eu conheci a odontologia do sono através da DTM. Os pacientes começavam a chegar para mim com sintomas, né? E me apresentando um aparelho do sono e aquilo começou a me intrigar. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre os aparelhos, sobre a ação do aparelho, sobre os diferentes aparelhos, né? Para tratar a ronca e a apneia. E comecei a me encantar pela área. E convidei um grande amigo para dar um curso aqui para a gente, coordenar o curso aqui com a gente. Eu nem lembro mais o ano. Deixa pra lá. Deixa pra lá, melhor não lembrar não. E aí a gente começou a fazer um curso pequeno, depois criamos a capacitação e aí a gente foi aumentando isso e hoje estamos com um curso de dupla certificação, né, que a Alana faz parte dos professores da nossa cidade. Essa data que ele não quis falar foi quando a gente se conheceu, né? E depois um pouco a Lívia. Acabou que eu não me apresentei. Meu nome é Alana, sou dentista também, Alana Sanders. Sou especialista em DTM, dor orofacial. Quem me apresentou a DTM, a dor orofacial, foi o Rodrigo. E fiz o curso de capacitação em odontologia do sono junto com a Lívia. Hoje praticamente só faço isso. E sou muito feliz, não quero fazer outra coisa também. Não me adianta me chamar para fazer outro curso. E vai ser um grande prazer ter vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre a importância do sono para a população. Então, vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que é a Semana do Sono, né? É uma semana que todos os profissionais da área do sono, que é uma área multiprofissional, eles se reúnem para fazer várias atividades no país todo para levar a conscientização da população e até mesmo atualização para os profissionais, né? E a gente mostrar para o profissional que não tem esse conhecimento sobre sono, profissionais da saúde que ainda não têm esse conhecimento do sono, como é importante você pensar no sono e cuidar do sono do seu paciente. Então, hoje nós vamos falar papel da odontologia, né? Do sono nesse grupo multidisciplinar, mas lembrar que não é só o dentista que trata, temos outras áreas, nós teremos outros podcasts com outros profissionais da área da saúde também. Nós temos uma programação extensa agora na Semana do Sono aqui em Brasília, que está tudo nas redes sociais e no site da Bessono também e de todas as regionais, inclusive não só de Brasília, mas todas do Brasil todo. É importante lembrar que o site da Semana do Sono. Então, é só digitar www.semanadossono.com.br. Que está aqui. E toda a programação da Semana do Brasil todo vai estar lá. Eles podem entrar, né? Isso. A cartilha do sono, que ficou muito boa, interessante a cartilha desse ano. Para os profissionais e para o leigo também, que quiser entender um pouco mais, né? Do sono, a cartilha realmente esse ano ficou fantástica. E muitas pessoas, né, às vezes até mesmo dentistas, eles não sabem ainda o papel do dentista na medicina do sono, né, no sono de forma geral.
A gente tem um leque assim, de atuação grande, desde criança, adultos, tratamentos mais conservadores, tratamentos cirúrgicos, é isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Uhum. Lívia, fala um pouco para a gente, rapidamente, assim, o que é a apneia, o que os pacientes sentem, quais são as queixas que a população deve observar para poder se preocupar e procurar um profissional. Então, a gente tem que entender que a apneia, ela tem uma frequência grande na população, né? Tem um estudo super importante, foi feito em São Paulo, né? Com a parceria do Instituto do Sono, a Unifesp, chamado Epsono, e ele é atualizado a cada 5 ou 10 anos, né? A cada 10 anos. E ele traz para a gente dados muito importantes sobre a população brasileira, sobre o sono do brasileiro. É uma amostra representativa, feita na cidade de São Paulo. Então, é uma amostra tão grande, feita com exames, que são o exame padrão ouro para detectar a apneia, que é a polissonografia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, um estudo muito sério. E ele mostra que 1/3 da população sofre com distúrbios do sono. 10% com queixas de bruxismo, acho que 3 ou mais vezes por semana. E uma grande parte da população também ronca. Então, é importante a gente distinguir uma coisa da outra, porque o paciente, às vezes, se confunde e fala, mas o que é o ronco? O que é a apneia? Será que é a mesma coisa? Então, o ronco é diferente da apneia. O ronco é como se fosse uma obstrução parcial da via aérea. Então, o ronco nada mais é do que um barulho feito por um tecido que balança, que passa, quando o ar passa por uma via aérea colabada, fechada, ele vibra esses tecidos e transmite exatamente passa para a gente esse barulho, que é o barulho do ronco. A apneia do sono, ela é a parada completa na respiração por um período maior de 10 segundos no adulto. E quando a gente fala da apneia da criança, é importante também lembrar que equivale a 2 ciclos ou 5 segundos. Então, tem essa diferença, ou né, seja, de tempo. A criança também pode ter ronco e apneia. Sim, a criança tem ronco e tem apneia. E é um fator que deve ser avaliado desde a primeira consulta. Porque quando o profissional trabalha com crianças, ele tem que se lembrar que o sono, ele é a tríade, ele é dos 3 pilares da nossa saúde. O sono é um desses 3 pilares importantes. Uma alimentação adequada, atividade física e o sono. Isso é importante para os adultos, mas também é muito importante para a criança. E as avós já diziam, né? Tem que dormir para crescer. Tem que dormir para crescer, porque os hormônios do crescimento não era uma fala boba, né? Não. A ciência comprova isso aí. Exatamente, porque os hormônios de crescimento, eles são liberados em determinadas fases do sono. Então, se a criança dorme, não chega a fazer, por exemplo, determinada fase, o sono mais profundo, alguns hormônios não vão ser liberados ali durante o sono. Então, é muito importante que a criança tenha uma respiração nasal, que é o que a gente preconiza, que a criança durma com os lábios fechados. Então, respirar pela boca à noite não é normal. É algo que o profissional da saúde e o leigo que está nos assistindo também, né? Os pais estão nos assistindo, que eles saibam que respirar, o correto é que a criança e o adulto respirem pelo nariz. Quando essa criança abre a boca para respirar ou emite um som, ela ronca, existe ali um distúrbio. Essa criança, eu costumo dizer que essa criança está em sofrimento. Pode parecer um pouco exagerado, mas não é. Os estudos mostram que a criança que ronca ou que chega a ter uma apneia, mesmo que seja leve, ela pode ter um déficit de crescimento, ela pode ter alteração de comportamento, ela pode ter uma série de outros prejuízos, dificuldade de concentração. Então, às vezes, ela tem até um laudo de ser muito agitada, esse menino não para, um menino muito levado, e, na verdade, ele está sofrendo, ele está em sofrimento, porque ele passa a noite sem respirar adequadamente. Isso. É bom até a gente pensar na diferença entre os sintomas, né? Entre um paciente adulto com apneia tem e o da criança. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, para ficar bem distinto, né? Porque, assim, o adulto a gente sabe, ronca, acorda cansado, tem sonolência, mas e a criança? A criança, ela é diferente. Criança é diferente, Então, o principal fator de risco do adulto e da criança é diferente, né? Que é, na criança, o que mais causa a apneia do sono e o ronco é a hipertrofia de adenoides e amígdalas. Então, a obstrução mesmo da via aérea que essa criança apresenta. Então, o tratamento normalmente começa por aí.
por uma avaliação do otorrinolaringologista para avaliar esses tecidos e ver se eles estão hipertróficos, se eles estão inchados, se eles estão atrapalhando essa criança respirar. Quando eles são removidos, na maioria, né, dos casos, o problema já se resolve ou melhora. E aí entra a parte da ortodontia e da ortopedia como um tratamento complementar, porque os estudos mostram isso. Vários trabalhos publicados pelo professor Guilleminot, né, em Stanford, vários trabalhos publicados mostram que, independente da ordem, tanto a cirurgia de adenoides e amígdalas é importante, quanto o tratamento que o dentista faz, o ortopedista funcional, para avançar uma mandíbula que muitas vezes está retruída, expandir a arcada superior, que às vezes está contraída. Porque quando a criança respira pela boca, existe uma alteração da musculatura. A criança normalmente dorme com a boquinha aberta, então a língua não fica na posição certa, a língua fica baixa e ela interfere no crescimento da maxila, que é o osso superior. Interferindo no crescimento da maxila, também interfere na mandíbula. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já me viram, outros, a gente sempre cita nesse trabalho, um trabalho importante também, um autor que publicou, o Kikuchi, e colaboradores, ele publicou um trabalho que ele fez com macacos. Então, ele entupiu as narinas dos macacos, né? Ele colocou cones nas narinas dos macacos e avaliou como é que se dava o crescimento facial desses animais. E ele percebeu que a mandíbula não se desenvolvia corretamente. Então, num determinado momento lá do estudo, ele retirou a obstrução, deixou o macaco respirando de novo normal pelo nariz e a mandíbula voltou a crescer normal. Então, isso é um dos inúmeros estudos que explicam que a obstrução nasal, a dificuldade respiratória, influencia no crescimento da face, no desenvolvimento da face do indivíduo. E a face do indivíduo vai continuar interferindo negativamente, por exemplo, se a mandíbula não crescer, por conta da obstrução, também vai interferir no crescimento. Então, uma criança de 4 anos, ela já costuma ter 60% da face pronta. Formada, né? Em média, assim, né? Então, o restinho desse crescimento, poxa, mas 4 anos, 6 anos, 7 anos, ela ainda está em crescimento, sim. Mas quanto mais cedo a gente intervir e corrigir a respiração nasal, melhorar a respiração para que essa criança possa respirar pelo nariz, é melhor para essa criança, porque ela vai se desenvolver adequadamente. E já no adulto, você falou para dar uma diferenciada, né? E já no adulto, fala um pouco, Rodrigo. O que eu acho que é importante a gente colocar é que, como a Alana começou falando, né, da importância da odontologia, né, no sono do paciente, né? E a gente viu aqui a Lívia falando super bem sobre o desenvolvimento da face e como o dentista pode atuar nesse desenvolvimento e de forma precoce, melhorando essa capacidade respiratória, melhorando a qualidade do sono e fazendo com que esse tratamento, quando bem indicado, quando bem executado, vai favorecer demais, né? A vida... Nossa, muda a vida dessa criança. Muda. E lembrar, né, assim, que não é só estética, né? A ortodontia não é uma questão estética. Nada tem uma estética, questão funcional muito importante na criança. Dizer que estética é o plus, né? A função e a saúde é a mais importante. Exatamente. Eu acho que esse estabelecimento, né, desse conjunto esquelético, né? Essa melhora dessa capacidade respiratória, dessa capacidade mastigatória, né? Essa é a beleza da ortodontia, né? Porque às vezes a gente vê muita a odontologia como todo muito estética, muito cosmética, né? Que não é ruim, né? Não. Beleza é fundamental. Sim, claro. Faz parte. Todo mundo gosta, né, de ver o belo. Mas eu acho que antes pode esquecer disso, a função antes e a disso qualidade. tem outras coisas, né, que é essa, né? Acho que a pegada do podcast é essa, é para a gente mostrar que a odontologia tem um papel fundamental no desenvolvimento e no tratamento dos pacientes, sejam eles crianças, né, como a Olha falou, e nos adultos, né? Também. E que a gente vai falar com vários tipos de abordagem terapêutica. Sim. Tem uma idade, Lívia, adequada para iniciar esse tratamento? O que os pais... Só para a gente depois mudar para o adulto, mas o que os pais têm que observar? Meu filho faz o quê? O que acontece com essa criança que eu tenho que
ligar o sinal de alerta para levar no especialista? Primeiro, eu quero, né, explicar para o pessoal que talvez algumas pessoas não saibam que o dentista ele atende a gestante. Sim. Ele começa atendendo a gestante. E depois, quando o bebê, né, já vacinou e tal, que ele já pode sair de casa, ele já deve procurar o especialista em odontopediatria. E ele, desde da barriga ali da mamãe, ele já vai receber as orientações do dentista do sono. Então, é muito importante que o odontopediatra tenha conhecimento na área do sono também, para que ele possa orientar hábitos saudáveis de sono desde bebezinho. Então, o dentista também pode ajudar nesse aspecto. E favorecer, estimular a amamentação natural, porque ali são formados e fortalecidos os músculos mandibulares. Então, a odontologia do sono começa ali, na orientação das gestantes, depois na orientação para os bebês. E quando a gente começa a falar de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, ou até de aparelhos miofuncionais, que são os aparelhos que trabalham com a musculatura, língua, bochecha, dicção, ajudam o nosso braço direito, que é a fonoaudióloga, né, que tem um papel muito importante também no tratamento dos distúrbios do sono. Junto com a fono, a gente corrige, às vezes, interposição de língua, que vai interferir, vai causar uma mordida aberta. Então, o papel do dentista, do odontopediatra, começa muito precocemente, né? Desde pequenininho, os pais já podem levar os seus filhos para ter essa orientação. E quando se fala em termos de aparelho, aí a coisa muda um pouco, porque como eu sou especialista em ortodontia há muitos anos, né? Minha especialização eu terminei em 97, então vai fazer 30 anos, né? 28 anos que eu sou especialista em ortodontia. Então, o que eu tenho assim, de experiência é que eu não forço a criança. Então, assim, eu espero que a criança tenha uma maturidade para receber o tratamento. Essa maturidade não tem idade, assim, tem criança que aos 4 anos ela está madura para começar. E tem criança que aos 6 anos ainda não está. Se for uma coisa positiva, se essa criança encarar de forma positiva, e o papel dos pais é fundamental, por exemplo, para corrigir uma mordida cruzada, uma criança que já fez a cirurgia de adenoides e amígdalas, aí o otorrino, né, pergunta, olha, já posso encaminhar? Ele sempre deve encaminhar. E aí o dentista, o odontopediatra e o ortodontista vai avaliar se a hora é aquela, porque aí a gente vai conversar com os pais, vai conversar com a criança. Então, quando eu sinto a criança motivada, e o papel dos pais é muito importante para isso, eu já começo o tratamento. A partir de 4 anos, assim, para fazer uma disjunção de maxila, que é um dos tratamentos, já é possível fazer aos 4 anos. Mas antes, os aparelhinhos miofuncionais já ajudam postura de língua, sabe? Já ajuda a fazer uns exercícios que a gente coloca um aparelho, às vezes com 2 aninhos, com arcadas de leite ainda. A criança está lá com a boquinha aberta, fez a cirurgia e ainda continua com aquele hábito. Então, o dentista entra como um parceiro ali de um tratamento multidisciplinar, a fono, o otorrino e o dentista, o odontopediatra, o ortodontista, para ajudar a trabalhar aquela musculatura, que às vezes está flácida, a criança acostumou, ele desobstruiu o nariz, está respirando legal, mas fica aquele hábito de dormir ainda com a boquinha aberta, roncar. Então, a gente também entra nessa fase. Então, começa cedo mesmo. E a resposta é super rápida, né? Às vezes a criança tem um déficit de crescimento, muito agitada, tem um comportamento na escola completamente cheio de queixa, né? A mãe às vezes cheia de queixa. Sim. E começa o tratamento, começa a dormir melhor, faz assim, bum, cresce de uma vez. Tem uma resposta bem interessante. Tem, é verdade. Fala um pouquinho, Rodrigo, sobre apneia em adulto, sobre o bruxismo do sono, porque é uma coisa também que está dentro dos distúrbios do sono. O bruxismo do sono está na classificação das doenças do sono, dos distúrbios, né? E fala um pouquinho aí dos dois, que eu sei que você gosta. Na verdade, assim, o bruxismo é um distúrbio de movimento do sono, né? É uma alteração comportamental, é uma alteração muscular, né? Uma alteração do movimento muscular. E aí tem uma contração, ele é iniciado no sistema nervoso central, né? Existe uma cascata de acontecimentos que vai levar o paciente a ranger ou apertar os dentes. Acho que é importante que quando a gente fala de bruxismo, né, as pessoas entendem sempre o ranger. Isso é muito importante mesmo. Ranger de dente, né? Assim,
paciente, quando se fala em bruxismo, todo mundo entende. Ranger os dentes durante o sono, né? E isso é um tipo de bruxismo. Mas não é o único tipo de bruxismo, né? A gente tem também um apertamento de dente. As pessoas vinculam muito a questão do bruxismo com dentes desgastados, né? E eu acho que não é só os dentes desgastados, não é só avaliar se os dentes têm desgaste que o paciente automaticamente ganha um status, né? Um diagnóstico rótulo, de bruxismo. né? Aquele carimbo, né? Assim, de paciente tem bruxismo. Eu acho que a gente precisa analisar outros fatores, né? Principalmente marcas na língua, marcas na bochecha, né? Essa linha alba que a gente chama, língua dentada, cansaço muscular ao acordar. Né? Então, tem alguns fatores que a gente foca muito, o dentista foca muito ainda nessa questão dos tecidos duros, dos dentes. Mas os tecidos moles também precisam ser avaliados com muita clareza e com muito direcionamento. É importante a gente entender que o bruxismo ele pode levar a alguma sintomatologia de disfunção temporomandibular, cansaço muscular e tudo, mas às vezes ele pode causar um cansaço muscular perene ali no começo da manhã e depois passar. Então, não obrigatoriamente o paciente apresenta um quadro doloroso, né? Um quadro. E muitas vezes, na grande maioria dos casos, o paciente não tem tanta alteração da qualidade do sono no bruxismo como tem na apneia. O paciente que ronca e que tem paradas respiratórias do sono, ele tem muita fragmentação do sono. O bruxismo, alguns trabalhos mostram, às vezes, até certa fragmentação do sono, mas a gente não vê isso como uma rotina, principalmente no nosso dia a dia clínico, né? A gente vê o paciente, eu ranjo, mas durmo até bem e tal, quando não tem outras comorbidades importantes, né? Então, acho que é importante a gente colocar que, geralmente, os pacientes têm uma qualidade de sono muito melhor quando eles só têm bruxismo de forma isolada do que comparado a apneia obstrutiva. A apneia obstrutiva do sono atrapalha muito a vida dos pacientes, né? Eu sou apneico, então posso falar com bastante propriedade. Eu tenho uma apneia moderada que começou a atrapalhar muito a minha vida, assim. Perda de memória, eu não lembrava as coisas, tive aumento da minha pressão, né? Então, assim, piorou minha qualidade de vida. E quando o médico me sugeriu uma polissonografia, eu fiquei até assim, será e tal, né? Eu sou jovem. É bom lembrar que não é um paciente característico de apneia. Exato. Porque o paciente característico, né, adulto para ter apneia é o homem acima de 40 anos, com a circunferência de pescoço mais larga do que você. Sobrepeso. Mais velho, acima de 40 anos, com sobrepeso. E o Rodrigo é o exemplo de um cara jovem, vou chamar de jovem, né, Rodrigo? Gostei. Jovem, magro, que foge dessa característica. Para quem está nos assistindo saber que não existe uma, vamos dizer assim, a maior prevalência é nesse paciente, mas existem as exceções. Eu tenho muitos pacientes adultos, mulheres, né, que a maioria dos casos de apneia são homens, acima de 40 anos, mas mulheres até que nem estão na menopausa, porque a gente sabe que a mulher na menopausa, a prevalência fica igual ao homem acima de 40, mas mulheres jovens, magras, que fogem completamente do biotipo. Por quê? Então, né? Eu gosto de explicar para os pacientes que em biologia, na medicina, em falar que é corpo humano, nem sempre 2 mais 2 são 4. Exato. Então, a gente tem as características, assim, bem... que chama... É um sinal de alerta. Características mesmo. Características típicas. físicas, assim, que mostram uma chance maior de ter uma apneia, de ter ronco. Mas não quer dizer que um outro paciente não tem. Por isso que a gente tem que estar atento aos sintomas, né? Então, o Rodrigo tinha os sintomas de cansaço. Estou falando porque eu sou a dentista que trata ele. A minha dentista do sono. Brava, por sinal. Então, assim, tem cansaço, sonolência, irritação, acordar. Essas são as características principais do paciente adulto apneico. Então, se você não tem a característica física, mas você está tendo sonolência, cansaço durante o dia, memória ruim, às vezes, não é o caso dele, mas dificuldade de perder peso, né, uma imunidade baixa, ele já estava tendo crise de hipertensão. Opa,
E jovem, exatamente. Vamos fazer um exame, vamos procurar um especialista para poder identificar. O que me incomodou, que me levou a falar, era assim, que eu acordava muito e tinha dificuldade para voltar a dormir. Né? E assim, eu achava que era minha ansiedade, estava passando por um período mais tumultuado e tal. E aí, quando ele falou, eu falei assim, eu acho que ele estava... que ele queria me indicar, às vezes, um ansiolítico, né? Para eu dar uma dormidinha melhor e tal. Ele falou, não, fazer uma polissonografia. Eu falei, tá, vamos fazer. Aí, quando eu fui ver, um monte de paradas respiratórias por hora, né? Que 20. você nem imaginava. Nem imaginava. Então, o quanto Exato. é importante as pessoas ficarem atentas a esses sinais e procurarem o médico do sono, né, Rodrigo? Porque você que é da área... Exato. Falava, poxa... Ninguém nunca reclama que eu ronco. Exatamente. Nunca tinha tido essa questão. Essa queixa do ronco. A queixa do ronco. Não existia. E é importante a gente esclarecer, porque 95% das pessoas que têm apneia roncam. Mas tem 5% aqui. Que é diferente. Que não ronca. E pode ter. Então, tá sentindo esses sinais, né? Tá cansado durante o dia? Porque você me perguntou da diferença entre os sinais do adulto e da criança. Do adulto é isso. Né? Mas não todo mundo, né, Rodrigo? Exato. Tem algumas pessoas que têm um sono, fala, não, eu estou aqui porque a minha mulher diz que eu estou roncando, nem imagina que tem apneia, porque para ele dorme bem, porque ele apaga, ele está tão cansado, o sono é tão fragmentado, que ele simplesmente dá uma apagada. Perfeito. E acha que a queixa, na verdade, é quem está do lado. E não é, ele e tem às vezes apneia. Acontece isso, né? O paciente fala assim, não, eu durmo muito bem. Eu encosto, eu estou dormindo. Bem. Eu apago em qualquer lugar. Ele acha que isso é bom. Essa era a frase da minha mãe. Minha mãe também tem apneia, que ela falava assim, não, eu durmo super bem. Só encostar que eu estou dormindo. Eu falei, opa, eu durmo em qualquer lugar. E dormir em qualquer lugar não é isso normal. não é normal, exatamente. Isso mostra que o paciente tem um déficit, né, de sono. Tem um problema no sono e por isso que ele deita e apaga, né? Por isso que ele está ali, o corpo dele está tão cansado, está tão fadigado da falta de sono, desse sono fragmentado, que ele apaga. E ele acha que está dormindo bem. Exatamente. Só que ele fala assim, no outro dia eu estou um pouco cansado, mas eu durmo tão bem. Por que eu estou cansado se eu dormir a noite inteira? Mas ele não esquece que o sono ficou todo picotado, porque cada vez que ele para de respirar, né, ele superficializa o sono. Porque a gente fala em despertar, mas não é despertar consciente. Né? É um micro despertar, né? Que agora a gente chama de despertar. Mas é ali superficializando o sono. Então, ele faz um sono profundo, que é o N3, que é o de descanso físico. No outro dia, ele pode acordar cansado, ou então nem tanto. O problema é mais na parte cognitiva, que está associada a déficit de sono REM. Na cartilha vai ter muitas orientações. Tem uma pesquisa também sobre qualidade do sono. Eu acho que é legal o pessoal dar uma olhada. Porque, assim, você não precisa ter gabaritar tudo. Claro. Todos os itens, né? Mas alguns, assim, já chama a sua atenção e procurar um especialista. Tem que observar esses sinais de alerta, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento sempre a isso, conversar com os pacientes sobre isso, que chama a atenção. A Lívia falou super bem aqui desse padrão, né? A gente tem um perfil de paciente, né? O paciente mais gordinho, com a circunferência grande, a mandíbula ou a maxila, né, mais retraídas e tal, né, ali com uma meia-idade, mas... Pode ser mulher, jovem, no curso pode a gente ser vê, magro. né, a gente vê pacientes com 19 pacientes jovens, anos, magros, né, e com problema, mulheres jovens, né, então assim, a gente vê, e não é um padrão, existe, lógico que tem um quadro de maior incidência, mas nem sempre isso é o único paciente que sofre de apneia, né? Então vamos falar agora assim do caminho, assim, a pessoa, vamos supor que alguém que está nos assistindo falou, eu tenho algum desses sintomas. E agora? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo para esse paciente? O primeiro passo é procurar um médico do sono para que seja feito o diagnóstico. Porque roncar é fácil, né? Quem está do lado já conta, vira para o outro lado que você está roncando. Mas a apneia é preciso fazer um exame que se chama polissonografia, que a gente falou no início do podcast, que é o exame padrão ouro. Nós temos 4 tipos de polissonografia. A polissonografia tipo 1, que é a mais completa quando você dorme no laboratório. Sim. E não se preocupem, tem que falar isso para as pessoas, eu já fiz. É um exame, não é invasivo, é um exame muito tranquilo de ser feito, que às vezes as pessoas têm um estigma, assim, de achar que a polissonografia tem que dormir fora de casa, que vai colocar, porque às vezes vê aquela imagem com os eletrodos colados, pensa que é o fim do mundo, e é muito tranquilo de fazer. Mesmo porque você está sendo assistido, né? Tem uma pessoa ali te acompanhando, qualquer coisa tem alguém ali para te socorrer. E não é invasivo, é colado só, né? Para poder monitorar os movimentos de perna e tudo. E no laboratório, mas existe a opção também de fazer a polissonografia em casa.
Isso. E quem vai poder orientar melhor isso? Lógico, o médico que a opção, que vai fazer o pedido, né? A escolha do paciente também tem um peso, né, na escolha do tipo do exame, mas é o médico do sono. Ele vai avaliar qual tipo de polissonografia. E é né? importante a gente falar também que existe uma especialidade, uma subespecialidade que se chama medicina do sono, né, que podem ser médicos, pneumologistas, otorrinos, neurocardiologistas agora, né, psiquiatras. Neuro, pneumo, falei, e otorrino. Pediatra. E pediatra, na questão da criança. Então, não são todos os otorrinos, mas são os otorrinos, são os pneumologistas que fizeram a medicina do sono. Então, é importante, né, procurar um profissional também de trabalhar nessa área. Isso, né? E procurar um profissional capacitado para poder te orientar melhor. Fazer esse exame. Pronto. Agora, nós temos o diagnóstico, né? E aí, dependendo desse diagnóstico, se é grave. Se é grave, a apneia, vão analisar outras questões de comorbidade, se tem mais alguma outra doença associada. E aí, junto com uma equipe multidisciplinar, né, o médico vai direcionar para qual tratamento mais adequado. E a gente vai trabalhar muito forte nisso, né? Então, a gente pode atender, como a Lívia já falou, na criança, né? Com um tratamento até preventivo, às vezes até antes dos sintomas aparecerem, né? Então, quando você já detecta alguma alteração, né, na arcada, né? No perfil facial dessa criança, você já pode intervir e até antes mesmo dos sintomas, né, e dos sinais aparecerem, você começar um tratamento preventivo, ou até mesmo quando a criança já tem os sinais e sintomas. Eu falo que o ortodontista ele tem que ter essa visão do sono. Isso, verdade. Porque ele tem que basear, o paciente procurou o ortodontista para fazer um tratamento ortodôntico. Porque tem um dentinho torto, porque tem a mandíbula assim, a maxila, tem essa queixa estética, mas ele tem que avaliar o sono. Porque ele vai conduzir o tratamento ortodôntico pensando no futuro. Né? Será que esse paciente tem tendência a ter apneia do sono? Será que a mãe ronca? O pai ronca? A mandíbula está dá para retruída, então eu não vou chegar a maxila mais para trás, porque senão eu vou prejudicar esse paciente. Por isso é tão importante a área do sono estar dentro da odontopediatria e da ortodontia, para que essa visão do sono esteja ali impregnada dentro da especialização mesmo, dos cursos de especialização. Começar a ver o paciente assim. E quando a gente vai tratar o adulto, né, que a gente também pode fazer o tratamento em adulto, em alguns casos bem selecionados, a gente tem 2 opções de tratamento, né? Fala um pouquinho, Rodrigo. Sei que você não é o bucomaxilo, né? Mas a gente, como dentista, a gente tem. A gente precisa, né, falar, né, sobre isso e dentro desse conceito que você trouxe, né, no começo, de qual é o papel do dentista, né, nessa equipe multidisciplinar, muito bem falado pela Lívia, que é importante a gente avaliar esse paciente, né? E acho que quando a gente recebe um paciente com um diagnóstico dado pelo médico, que ele fez a avaliação clínica desse paciente, fez a solicitação do padrão ouro, né, que é a polissonografia, ele tem um diagnóstico de apneia, ele modulou, né, ele colocou o grau, né, de apneia, e ele pensou, aqui é um paciente que tem uma indicação para o aparelho intraoral, por exemplo, né, que apneias leves, moderadas, paciente que não se adaptou ao CPAP, né? Então ele tem indicação para o aparelho intraoral. Né? E voltar aqui no meu caso, né? Por exemplo, quando o Paulo, que é meu médico do sono, avaliou, ele falou, Rodrigo, você tem tudo aqui com as indicações para o aparelho intraoral. Né? Vamos tentar o aparelho intraoral e tal. Eu tinha uma apneia limítrofe ali entre começo de moderada, né? Tinha 20 paradas respiratórias. Por hora. Né? 20 paradas respiratórias por hora, né? Então, acho que era legal a gente falar sobre isso, né? Porque de 0 a 5 paradas respiratórias é considerado paciente normal. De 5 a 15 paradas respiratórias é uma apneia leve. De 15 a 30 paradas respiratórias, uma apneia moderada. E acima de 30, uma apneia grave. No meu caso, tinha 20, né? Uma apneia moderada. Mas eu tinha uma saturação boa. Né? Eu ficava ali, não desaturava tanto, não caía tanto. Então, eu tinha indicações, né, para o aparelho intraoral. E aí, fomos fazer. Procurei uma
odontologia, uma dentista do sono, muito capacitada, né, para ela fazer o meu tratamento. E aí a gente foi feito a abordagem terapêutica, né? A gente fez os exames apropriados, documentação ortodôntica, avaliação dos dentes, tudo caminhando para uma boa indicação do aparelho. Fizemos as moldagens, né, e a confecção de um aparelho num determinado ponto de largada para avançar essa mandíbula. Com esse avanço mandibular, trazendo língua e trazendo todas as estruturas, abrindo esse espaço respiratório, melhorando essa capacidade respiratória, removendo essa possibilidade de fechamento dessas vias aéreas, melhorando minha capacidade respiratória. Então, tem uma questão posicional, muito de barriga virada para cima, então tentei ajustar essa minha posição de sono, e é isso que a gente vai trazendo o meu caso, mas é o dia a dia. Mas é legal, né? você falando como dentista e como paciente. Exato. Eu acho que é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente vê recebendo os pacientes assim, e a gente sempre fala da posição e tal. No meio do caminho, né, desse tratamento, veio também a possibilidade de alguns exercícios de fono para melhorar a minha capacidade, ajudar. Isso. E aí essa é a pegada, né, gente? É o que tratamento a gente tem que multidisciplinar. Então, ali nós já falamos sobre o médico, não é só o diagnóstico, são tratamento várias questões. Odontológico, né, com o aparelho de avanço. Agora nós entramos com a fono também, para somar os resultados e ter uma qualidade melhor. E a Lana e a Lívia falaram sobre assim, né, as especialidades médicas que estão juntas nessa busca de conhecimento, né? O pediatra, o otorrino, o pneumo, o cardiologista, o neuro, psiquiatra. E aí a gente traz também a odontologia, né? Como a Lívia trouxe. Várias especialidades. O pediatra, que é importante o pediatra ficar atento. O ortodontista, o ortopedista, né? Que também tem uma diferença, né? E acho também, lógico, né? Falando sobre a especialidade de disfunção do temporomandibular, que é importante, porque as dores na face, na articulação e na musculatura são uma contraindicação, né, para o uso do aparelho. Então, a gente precisa ficar atento a essas contraindicações para a gente também saber indicar o aparelho da melhor forma. Então, o dentista capacitado em odontologia do sono, ele precisa saber fazer uma palpação, ele precisa saber fazer uma análise dos movimentos bucais, dos desvios, dos estalos, dos sons articulares, da palpação dos músculos, para fazer uma indicação precisa, né? Então, esse conceito multidisciplinar passa uma multidisciplinaridade dentro da odontologia, uma multidisciplinaridade dentro da medicina, passa por uma multidisciplinaridade de áreas, falando não falando do físio, mas áreas, né? Do fono, né? Mesmo dentro do odonto, né? Quando a gente fala assim do protesista, ele precisa também entender do sono, né? Porque todo aquele tratamento que ele vai fazer ali de reabilitação, se o paciente tem um bruxismo, se o paciente tem apneia, se o paciente tem uma oclusão errada, vai interferir também, né, no tratamento. Então, esse conhecimento em sono, ele é fundamental para todas as áreas. Perfeito. Além do cirurgião bucomaxilo, né? Exato. Isso. E aí que entra né, a questão da cirurgia ortognática, isso. né? Que eu acho que a cirurgia ortognática, né, esse avanço, né, mandibular, maxilar, né, da melhora dessa capacidade, desses espaços articulares, dessas vias respiratórias, é bem assertivo em muitos dos casos, né? Eu acho que a gente, como dentista do sono, precisa fazer essa leitura, né, desse traçado cefalométrico, né, que os ortodontistas têm super mais facilidade para fazer, e a gente fazer a indicação precisa, né? Porque quando uma indicação precisa e a gente tiver uma indicação assertiva, a gente vai ter um sucesso bem interessante no nosso processo. Basicamente, a odontologia ela vai agir, vai trabalhar no aumento desse espaço das vias aéreas, seja na criança com a expansão, né, os avanços, a criança ainda como está em fase de crescimento, a gente consegue um ganho definitivo, né? Então, seja no aparelho intraoral, no adulto, onde que vai... O aparelho, é bom a gente explicar, né? Que ele é só usado durante o sono. Como um óculos, ele funciona enquanto ele
né? Não vai fazer nenhuma mudança definitiva, né? Não é um tratamento invasivo. Então, são 2 placas que vai trazer a mandíbula para frente. Então, quando traz a mandíbula para frente, né, como o Rodrigo disse, abre os espaços. Em alguns casos vai ter essa melhora. Isso. E em outros casos vai ser necessário a cirurgia. Né? Então, assim, e a cirurgia vai abrir esses espaços, mas de uma forma definitiva. Exatamente. Todos os pacientes se encaixam para o aparelho intraoral? Não. Todos os pacientes se encaixam para a cirurgia? Não. Por isso que a gente precisa de procurar um profissional capacitado. Né? Quando o paciente chega no consultório, eu como ortodontista, às vezes o médico ele me encaminha para colocar o aparelho intraoral. E quando eu avalio, faço a cefalometria, que são aquelas radiografias que a gente avalia o perfil do paciente, em alguns casos eu dou opção para o paciente. Falo, no seu caso, você pode optar pelo aparelho intraoral, mas também tem indicação de fazer a cirurgia ortognática. E alguns pacientes também vêm, porque já usam o CPAP há 20 anos. Já sabiam que precisavam da cirurgia ortognática, não estava ainda no momento, né, de aceitação. Não estou pronto. Precisa de um planejamento. Ele precisa estar pronto, né? Ele precisa, tem que ser muito bem planejada, muito bem executada, né? E a gente tem profissionais que fazem isso muito bem. Sim. Com essa especialidade também, com essa capacitação em sono também, né? E aí, então, em alguns casos, ele fala, olha, eu já estou usando o CPAP há 20 anos, tenho uma apneia grave, eu já queria agora partir para um tratamento mais definitivo. Até antes de evoluir mais, né? Às vezes, um paciente que já está ali com 60 e poucos anos, já usa o aparelho desde 40, e aí ele tem a opção de fazer a cirurgia ortognática, né? E com excelentes resultados. Mas não quer dizer que a cirurgia ortognática seja indicada apenas para casos graves. Sim. Tem muitos pacientes com apneia leve que já têm indicação de cirurgia ortognática. Então, por isso que essa avaliação... Questão estética, oclusal também, uma queixa facial de estética. O paciente, às vezes, já está querendo há muito tempo. E quando ele faz uma avaliação do sono, ele vê que tem uma apneia. Então, ele fala, vou aproveitar, eu já quero resolver as 2 coisas, porque eu já queria resolver a questão estética funcional, mastigatória, e também melhorar a respiração. Né? O Rodrigo tem uma frase, a que eu erro sempre, como é que é? Do martelo. Assim, para quem só tem martelo, tudo é prego, né? E eu acho que isso que a Lívia trouxe, assim, a Lívia não é uma cirurgiã, ela não faz o tratamento cirúrgico. Preparo, né? Para a cirurgia como ortodontista. Né? Isso. Aí, o que eu acho que é importante? Ela recebeu um paciente para fazer o que ela está apta a fazer, que seria o aparelho intraoral. Mas ela viu a indicação e falou, esse paciente aqui precisa fazer um tratamento, existe a possibilidade dela realizar um tratamento cirúrgico. E aí ela fala assim, eu como profissional habilitada, vou indicar um melhor tratamento, não sou eu que vou definir, são as condições físicas do paciente que vão definir o melhor tratamento para esse paciente. E ela, sabiamente, falou da possibilidade dela entregar uma outra possibilidade de tratamento, mesmo que ela não seja a executora, propriamente dita. Pronto, né? Agora fala o ditado. Se eu tenho martelo, se eu tenho prego... Para quem só tem martelo, tudo é prego. Então, se você chega lá, aparece alguma coisa, você quer martelar, você quer usar o seu martelo. Mas, às vezes, é um parafuso. Por que eu queria que você dissesse essa frase, que eu sempre erro, por isso que eu pedi para falar. Esse é um péssimo ditado. Porque a necessidade de se procurar um profissional capacitado. Exatamente. Para não cair numa armadilha. Né? Então, assim, não é porque eu faço aparelho intraoral que eu não vou indicar um paciente para uma cirurgia ortognática se o quadro dele, na minha avaliação, ele tem uma boa indicação para cirurgia ortognática. Sim. Ou o CPAP, que é o que chega muito, né? Muitas vezes chega no consultório, eu não gostei desse negócio, eu quero o aparelho intraoral. Então, assim, mas a indicação é para CPAP. CPAP. Então, assim, às vezes a pessoa ouviu falar, nem testou. Eu falei, não, calma, não é assim. Você tem que testar, você tem que procurar um fisioterapeuta. O fisioterapeuta é extremamente importante também para te ajudar na adaptação. Na escolha da máscara, para encontrar aquela mais confortável. Então, você vai, aluga, faz um teste. Se realmente você não se adaptar, você volta. É isso mesmo, Alana. Achei muito importante você falar isso. Volta, porque o papel do dentista está nessa orientação. Exatamente. Então, não é botar o aparelho. Não é colocar o aparelho. É diagnosticar. Não é procurar um dentista que saiba fazer o aparelho. Porque ele é muito fácil de fazer. É saber te conduzir para o tratamento, te orientar, passar orientações sobre higiene do sono, te orientar em qual médico você deve ir, se você deve procurar um médico que você também está com insônia associado. Então, tem que procurar um profissional capacitado.
E o dentista se capacita. Isso. A gente tem uma prova de certificação, que é importante também, né? Exatamente. Que eles entendam. Não é uma especialidade ainda, a odontologia do sono, né? A gente vale ressaltar, não é uma especialidade. Ele é uma capacitação. Existe uma tentativa de especialização, mas ainda não é. Então, é uma capacitação, existe algumas... tem algumas exigências, né, para se conseguir fazer a prova da capacitação e depois tem que passar na prova da capacitação. Sim. Então, se procurar feita pela Academia Brasileira, né, de Sono. Exatamente. Todo ano. Então, assim, lá no site da Bessono vai ter os dentistas credenciados. Então, acho que vale a pena procurar o profissional capacitado e tem no Brasil todo. Falamos sobre tratamento e apneia. E o bruxismo? O bruxismo sempre tem um pouco de controvérsia, né? Com relação tem tratamento, tem manejo, fala para nós. Sempre tem muito controvérsia com relação a isso, né? Sobre como que a gente trata bruxismo. Primeiro que é importante a gente entender tratamento, né? A palavra tratamento. Tratamento, quando a gente fala de remoção de causa. E a causa do bruxismo do sono é desconhecido. Então, a gente precisa saber que a gente vai fazer controle, né? Controle do bruxismo. O principal tratamento para bruxismo do sono é a placa estabilizadora, né? Modelo Michigan, placa plana, reta, com pode ser mole? Não dura. Pode ser mole, dura, exatamente. Essa placa é uma placa dura, que pega todos os dentes das arcadas. Eu particularmente prefiro fazer na arcada superior, mas não é um problema fazer na inferior. Eu falo que eu gosto de fazer na superior porque a arcada superior é a arcada fixa, né? E a arcada móvel inferior, então eu prefiro colocar na arcada fixa. Mas não vejo grandes problemas se respeitar o design, né? e todos os pré-requisitos para uma placa de excelência. Né? Essa placa tem que ser rígida, dura, plana, não pode ser dentada, não pode ser muito fina. Ela precisa respeitar aqui os toques dos dentes antagonistas, todos os dentes antagonistas, e ter guias de lateralidade em dentes caninos e guias de anterior. Então, se alguém que estiver assistindo, ouvindo a gente, assistindo também, né? Que tiver tem um diagnóstico de bruxismo e tiver com uma placa maleável, procure outro dentista para fazer outra placa. Com certeza. Que a placa maleável, ela estimula mais a função do bruxismo. Pode estimular mais a função. Pode estimular mais. Então, é uma ilusão, né? É porque, assim, eu vejo os dentistas falando muito sobre placa maleável, porque é fácil, né? De ajustar, é fácil de colocar. Na verdade, nem dá trabalho, né? Ela é feita ali e pronto. Copia, né? Faz e coloca. Pronto, e a placa tá tudo dura, certo. que é a escolhida. E na hora que a gente fala, placa dura, mas ela é confortável, né? Ela é confortável. Então, assim, a placa ela é bem feita, ela é confortável, ela é ajustada. Ela tem que ser confortável. Ela não, a placa, eu costumo brincar com os pacientes, que às vezes eles falam assim, eu posso vir mandar alguém pegar a minha placa? Eu falei, não, nem no Detran a gente faz mais isso. Exatamente. Então, você tem que vir, a gente vai instalar, a gente vai ajustar. Consulta, 2 consultas. Então, você vai receber toda a orientação, não é assim. E outra coisa, tem que voltar de 6 meses, que é uma coisa que é importante, que às vezes o paciente nem sabe, que não foi orientado, né? Então, ou esquece, né? Que tem que ir, porque a placa, às vezes, ela está sendo desgastada. Sim. Então, tem que ser refeito ali, né? Um ajuste necessário. E outra coisa, a placa não acaba com o bruxismo, né? Exato. Ela só vai proteger os dentes, proteger um pouco da articulação. Proteger um pouco da articulação, proteger um pouco da musculatura. A musculatura, né? Ela é um papel importante nesse controle, né, dos danos do bruxismo, mas ela não cura. E nem, agora vamos para a polêmica, e nem a toxina. E nem a toxina. E tem pouco tempo, tá? Não se empolguem. Assim, é importante colocar o seguinte, né? A toxina virou uma moda, né? Eu brinco que falo que existem ondas, né? Em relação ao bruxismo, em relação a todas essas... tem onda que é tipo uma marolinha e tem onda que é uma tsunami, né? Que chega arrastando tudo. Então, o bruxismo, a toxina botulínica veio com muita força, né? E é muito utilizado, muito sobreutilizado. E para bruxismo, a gente tem que colocar aqui que não é indicado. É muito importante a gente colocar isso. Primeiro, que não atua na causa, ela tem uma atuação local, né, periférica, e a origem do bruxismo é no sistema nervoso central. A gente não entende ainda a causa. Né? Assim como a placa, ele é
um trabalho periférico, né? No final dessa cascata. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, que a atuação da toxina botulínica é feita em masseter e temporal. Só que o músculo que faz muitas vezes o bruxismo é o pterigóide medial. Desculpa, pterigóide lateral. Esse pterigóide lateral que faz o movimento lateral. Então, a gente pega pacientes que a gente acompanha a placa há muito tempo, a gente vê ela toda marcada de lado. Movimento de lateralidade. Isso, o temporal e o masseter, não tem ação. Então, é importante que a gente lembre disso para falar que a gente não consegue atuar nesse músculo. Acho que um fator que é mais importante de tudo isso é que o trabalho do Giancarlo La Torre mostra muito isso com muita clareza, é a osteopenia na cabeça da mandíbula e no ângulo da mandíbula, né? Isso da utilização por um longo período da toxina, né? Então, nem precisa ser muito tão longo, sabe? Ele até mostrou com uma e às vezes até duas, ele já vê uma alteraçãozinha na cabeça e no ângulo da mandíbula. Então, ele fez um trabalho muito bem conduzido, com tomografia antes e depois da aplicação. É um tratamento caro, dura pouco tempo, não te isenta de usar a placa, então, e não funciona. Exatamente. Então, pronto. Não vale a pena. Não vale deve ser indicado. Não. Vamos colocar isso aqui de forma muito clara. Sim. Então, para concluir, sobre esses dois assuntos, eu acho que é importante a gente falar também da associação entre os dois, né? Da apneia e do bruxismo. Então, nos últimos tempos eu tenho falado bastante sobre isso. E tem estudos mostrando que até 50% dos pacientes que têm apneia podem ter bruxismo do sono. Não necessariamente é uma relação de causa, né? Existe esse paciente que tem um bruxismo secundário à apneia, mas os estudos mais atuais não têm comprovado assim que todos são assim. Então, fizeram um levantamento onde assim, o bruxismo secundário seria o bruxismo acontecendo depois do evento da apneia, né? Como uma ação de despertar, para abrir a via as vias aérea, aéreas, né? Então, isso na hora que a gente Mas nem fala, todos é são uma assim. coisa muito... Nossa, é isso mesmo, faz muito sentido, mas não são todos assim. Nesse levantamento, esse movimento de bruxismo, ele acontecia apenas em 25% dos casos. Então, tinha mais 25% que eram antes, o bruxismo, a apneia acontecia antes do bruxismo, e outros que aconteciam Como em uma momentos... associação de fatores Acontecia em mesmo, momentos, né? assim, sem Comorbidade, relação né? temporal. É. Então, assim, porque a gente sabe que as duas comorbidades estão muito presentes, assim, são muito ligadas. A gente não sabe muito bem ao certo o que é, porque, como o Rodrigo falou, a gente não sabe bem a causa do bruxismo do sono. Provavelmente tem alguma coisa relacionada ao despertar, mas a gente tem muito essa associação, bruxismo e apneia. E por que eu vou dizer que eu estou falando sobre isso? Porque se o paciente... Agora vamos falar para os dentistas que estiverem ouvindo a gente. Boa, acho que isso é muito importante para a gente finalizar. Muita gente Muito coloca, legal não esse precisa ser tópico. não precisa ser um especialista, eu acho que tem que fazer mesmo desde que faça dentro dos pré-requisitos. Faça a placa dos correta, desenhos, né? Exatamente. Faça os ajustes adequados, mas um paciente que tem bruxismo, precisa de uma placa, ele tem que ser avaliado em relação aos distúrbios respiratórios. Porque se um paciente ronca, se ele acorda cansado, se ele tem fadiga, qualquer desses sinais de apneia, a gente tem que parar, não fazer a placa nesse momento. Encaminhar para o médico do sono, primeiro o sono, fazer uma apneia. polissonografia para descartar a presença de apneia. E se tiver apneia? Se tiver apneia, ele tem duas opções. Então, se o paciente tem bruxismo e apneia, a gente tem que tratar a apneia para depois tratar o bruxismo. E para controle do bruxismo, né? Então, como que a gente vai fazer? Se tem uma apneia que encaixa no diagnóstico ali, ele tem uma boa indicação para o aparelho intraoral, ótimo. Então, Ele a gente vai vai usar o trazer aparelho ronco, intraoral. esse aparelho intraoral que a gente falou, né, que o dentista faz, que traz a mandíbula para frente, que trata ronco, trata a apneia e controla o bruxismo do sono. É importante deixar isso bem claro, que ele é um aparelho, eu falo para o meu paciente que às vezes é um aparelho, às vezes não, ele é um aparelho 3 em 1. Exatamente. Perfeito. Agora, se o paciente tiver uma apneia considerável, tiver muitas comorbidades, né, que o mais indicado para ele é um CPAP, então ele faz a adaptação do CPAP, né, com médico, fisioterapeuta, e aí sim a gente pode usar uma placa de intraoral. bruxismo, isso, porque uma placa intraoral, você fala para o bruxismo. Para o bruxismo, a placa de bruxismo. Para o controle de bruxismo. Só para deixar claro que é uma placa de bruxismo. Porque a apneia está sendo tratada com CPAP, aí tudo bem. Mas por que desse cuidado? Fala. Isso eu acho que o cuidado que é o mais importante, né? Porque quando a gente tem um paciente que tem apneia e bruxismo, e que a gente viu que é muito comum, né? Cuidado que
que a Alana trouxe, o paciente que só colocar a placa, ele pode agravar a questão da apneia desses pacientes. A placa lisa, o paciente fecha a boca na placa, né, encosta os dentes na placa e tem um relaxamento dessa placa. Essa mandíbula desce mais, obstruindo ainda mais a questão respiratória desse paciente. Então, isso tem que ser chamado a atenção, que esse sobreuso de placas sem essa devida orientação e sem essa devida atenção a esses aspectos respiratórios pode causar muitos malefícios para os pacientes. Bruxismo pode quebrar dente, em alguns casos pode causar dor, mas a apneia leva a problemas muito mais graves, né? Então, acho que isso que é importante. Risco cardiovascular. Risco de vida, né? De certa forma, é uma doença crônica que pode levar a várias alterações. Os estudos mostram que o paciente que tem apneia tem muito mais chance de ter um AVC ou um infarto. Né? Perfeito. Gente, passou rapidinho, né? Passou rapidão. Já tá... Então, queria agradecer vocês, né? Eu falo que amigo coloca a gente só em rascada. Prazer. Foi ótimo. E lembrar o pessoal que sobre a importância do sono, ficar atento à programação da Semana do Sono, tem muita coisa. Vamos, aqui no próprio canal, né, Cuidando do Sono, nós teremos outros podcasts. Temos nos anos anteriores também, vamos ter outras gravações. E temos na programação ação para a população, ação para os profissionais da saúde, né? E queria que vocês falassem rapidamente, se vocês quiserem concluir alguma coisa sobre a importância do sono, o que vocês acham? Primeiro, sobre o papel da odontologia, né? Um fala sobre o papel da odontologia e vamos falar, outra pessoa fala sobre a importância da população prestar atenção no sono, assim, né? Na qualidade de vida mesmo. Assim, eu acho que o slogan, né, da campanha desse ano é muito interessante, porque é muito importante que as pessoas acordem, né, para a importância do sono. Então, o slogan é: faça da saúde do sono uma prioridade. Faça você, a saúde do seu sono, uma prioridade, e dos seus pacientes, nos casos dos nossos colegas profissionais da saúde. Então, que os nossos colegas também despertem para isso. Sim. O quanto a área do sono está relacionada com todas as áreas da odontologia, que a gente precisa, né, se envolver mais no estudo do sono e encarar isso de uma forma prioritária mesmo dentro dos nossos consultórios. Tá, é isso. Perfeito. Eu acho que sono é vida, né? A gente precisa dormir para viver melhor. Então, a gente está vendo cada vez mais a questão de que os pacientes que dormem bem vivem muito melhor. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que esquecer que a gente é dentista, a gente é profissional de saúde no primeiro momento. E aí, dentro de uma equipe que vai focar na qualidade de vida desses pacientes, precisa focar na qualidade do sono desses pacientes, porque sono é vida, sono é saúde, e sono vai levar o paciente a ter uma vida mais plena. E interfere em todos os tratamentos também, né? Sim. E o sono, ele interfere em tudo. Então, essa coisa de... Enquanto trabalham, enquanto eles dormem, isso está fora de moda. Total. Total fora de moda. Então, como o slogan e a Lívia disse muito bem, faça da saúde do sono uma prioridade. Perfeito. Obrigada. Obrigado, gente.